Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Nesse domingo, dia 19 de abril, o nosso culto dessa noite é o capítulo 13, itens 1 a 3. Fazer o bem sem ostentação. Para iniciar o nosso culto dessa noite, lembramos a todos que reserve a sua água para, no final, no momento do passe, que ela possa ser fluidificada. Nos preparemos nesse momento, fazendo então, acompanhando um vídeo para uma mensagem inicial. Do livro Coletânea do Além, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Poema Postais Cristãos, Espírito Casimiro Cunha. O caminho do Evangelho, no rumo à divina luz, começa na manjedoura e vai ao topo da cruz. Não te doam neste mundo as lágrimas de aflição, que o pranto lava os caminhos traçados no coração. Perdoa a mão criminosa que te fere e faz chorar, pois alguém vela por ti nas luzes do eterno lar. Há muitas sendas na terra, no roteiro da ilusão, mas a estrada com Jesus é santa renovação. Agradece à providência o tempo vestido em flor e louva o Senhor da vida nos dias de tua dor. Nem todo dia no mundo será de júbilo e mel, mas se buscas Jesus Cristo, segue sempre e sê fiel. Lembra-te, irmão, no caminho, que o discípulo de escola é aquele que em meio às sombras revela o divino sol. Se quereis subir ao alto, toma zelo em não cair, constrói nas lutas de agora as belezas do porvir. Se desejas a vitória no combate contra o mal, vive, amigo, desde agora a vida espiritual. Aos grandes homens do mundo podemos admirar, mas somente a Jesus Cristo devemos acompanhar. Muito bem, então agora que já estamos sintonizados com essa mensagem belíssima, vamos então fazer a nossa prece inicial. Convidamos a todos nesse momento que eleve o seu pensamento ao alto, mentalizando Jesus, e que nesse momento possamos sentir a presença amiga e fraterna, carinhosa do nosso Mestre Jesus, e que Ele possa nessa noite estar presente conosco, juntamente com os nossos irmãos espirituais que nos auxiliam e nos conduzem no momento do Evangelho e em toda a jornada dessa nossa vida. Que possamos, Senhor, compreender o ensinamento do Teu Evangelho essa noite e fazer a nossa reforma íntima. Vibremos também pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que possam todos eles sentir em seus corações a alegria desse Evangelho. Que a luz que se faz no alto de nosso lar possa se expandir envolvendo também os lares vizinhos aos nossos.
e que essa luz possa alcançar toda a comunidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Que o nosso mundo possa ser um mundo de paz. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então, que nesse momento a gente possa iniciar o culto do Evangelho, como nós comentamos, é o capítulo 13, os itens de 1 a 3. Então, capítulo 13, o título desse capítulo é Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, certo? E o item que nós vamos estar abordando na noite de hoje é mais precisamente, só um segundinho, é que o slide pulou aqui, só um minuto, aqui, fazer o bem sem ostentação. Esse vai ser o nosso estudo de hoje, né, que a gente vai estar trabalhando. Esse item, né, esse capítulo do Evangelho, ele começa com algumas citações da Bíblia, né, lá do nosso Evangelho. Esse primeiro, ele mostra uma citação do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 6, itens de 1 a 4. Né? Só para a gente não esquecer, né? Desculpa, é o Evangelho lá da Bíblia, é o de Mateus, capítulo 6, de 1 a 4, tá bom? E para a gente não esquecer, do Evangelho segundo o Espiritismo, como está aí, é o capítulo 13, tá? Capítulo 13, itens de 1 a 3, é o que a gente vai estar acompanhando hoje, tá bom? Então, com relação ao ensinamento de Cristo, o que a gente vê então em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois não recebereis recompensa de Deus vosso Pai. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Não é verdade? Então, nesses itens aqui, a gente observa que já aquele tempo, Jesus já trazia para a gente essa informação, né? Para a gente já começar a buscar controlar o nosso orgulho, né? Que o auxiliar ostentando, isso nada mais é do que a gente está querendo o quê? Trabalhar o nosso orgulho. Está querendo que o nosso orgulho seja massageado, né? Então, essa é a ideia. Então, já desde aquela época, logicamente, ainda com graus muito mais elevados, né? Mas ainda hoje, isso é muito comum na nossa sociedade, né? A gente vê, basta ligar a televisão, a gente vai ver grande parte das pessoas que estão auxiliando alguém ou estão buscando trazer alguma ajuda, elas, na verdade, estão buscando se promover. E a forma de se promover é praticando a caridade. Mas essa caridade ela não está vindo lá do coração, né? Ela está com interesses outros, não é verdade? Mas ainda continuando... Só completando um pouquinho aí essa passagem, né? A gente também não pode esquecer de entender, né? Observar que muitas pessoas são boas verdadeiramente que fazem isso de coração, né? Algumas pessoas, até alguns famosos, né? Algumas pessoas de qualquer classe que ficam nesse anonimato e que fazem esse trabalho de coração. Né? Tem uma outra passagem do Evangelho que fala muito sobre essa prática da caridade que fica assim silenciosa
e que é verdadeiramente do coração, naquela condição assim da sua necessidade também que ela tira, que é o obra da viúva, né? Sim. Ela traz assim esse exemplo para nós de compartilhar, de fazer a prática da caridade, não só com o que sobra, né? Mas com o que é realmente da sua necessidade primária, né? Então, realmente é a prática da caridade. Então, a gente não pode esquecer que também existem as pessoas que são verdadeiramente boas. Então, agora, o próximo item, ainda vindo lá da Bíblia, mas agora também ainda do Evangelho de Mateus, Mas capítulo 8, né? mas capítulo 8, item de 1 a 4, esse capítulo de Mateus, o que ele traz para a gente de informação? Diz assim, era uma história do leproso, né? Um leproso veio ao encontro de Jesus, dizendo, Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Disse-lhe Jesus, abstente de falar disto a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, a fim de que lhes sirva de prova. É verdade? Então aqui, como a gente sabe, Jesus sempre se dirigia por parábolas, né? E aqui é mais uma situação onde ele cura o leproso e solicita que esse leproso vá avisar lá na sinagoga que ele foi curado, né? Ou seja, para mostrar que o poder de Deus, né? Mas as pessoas aqui podem começar a pensar, será que aí Jesus está querendo ostentar, né, o seu poder? E não ele mostrar o poder de Deus, mas mostrar o poder dele? Será que ele estava querendo ostentar isso aí? Né? Qual seria esse significado, então, né? Já que um dos ensinamentos de Cristo é exatamente aí, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, né? Então, dando sequência, olha, é uma imagem que caracteriza a beneficência modesta. Que mais? Devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar. Não chamar a atenção sobre nós mesmos. Então, essa passagem, né? Ela está querendo trazer para a gente exatamente essa situação. Da gente não ostentar, não buscar tornar público aquilo que nós estamos fazendo de bem ao próximo, né? Que muitas das vezes a gente vai, com uma ação dessa, nós vamos estar perdendo todo o mérito e toda a qualidade daquele bem que a gente está fazendo. Logicamente, está alcançando a pessoa que precisa, está sendo atendida, está sendo auxiliada e tudo mais. Mas você não está recebendo nada, porque é nada de Deus, né? Porque tudo que você está buscando é o reconhecimento aqui da terra. E esse reconhecimento da terra você já está tendo. Você está ostentando, você está fazendo propaganda, né? E é só com ele que você vai ficar, porque você não vai estar somando nada nos seus bens espirituais, que na verdade só que são aqueles que a gente consegue levar quando nós desencarnamos, né? Zé, nesse slide ainda, aqui no Evangelho tem uma continuação, né? Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia da máxima do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciosos entre os homens, que não será perante Deus? Também, esses já receberam na terra sua recompensa, foram vistos. Então,
satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Tá vendo? Então, ele traz para nós essa observação. Mesmo que seja aquele pedacinho, né? Ainda assim, é uma vaidade, né? É verdade. Então, na verdade, o ocultar esse bem que está se fazendo é uma marca de grande superioridade moral daquele que está praticando aquela caridade, né? Por quê? Porque ele está mostrando que realmente aquilo que ele está fazendo é desinteressadamente. Ele não está pensando em se autopromover com essas ações que ele está fazendo, né? Mas então, voltando àquela nossa pergunta lá atrás, por que então Jesus pediu, né, para que o leproso, né, ele fosse lá na sinagoga e para informar todo mundo que ele havia sido curado, né? Vamos ver. Aí a gente começa a analisar o seguinte: se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso, por que ex-leproso? Porque ele tinha sido curado, Sim. né? Se apresentasse aos sacerdotes. Fica aí a questão para nós, Refletirmos, né? Refletirmos mais uma vez, né? Para que ele, conforme costume da época, pudesse novamente ser registrado, voltando ao convívio da família e da sociedade. Então, o interesse de Jesus aí estava onde? Estava exatamente porque, olha, quando a pessoa era considerada leprosa, na época a lepra não tinha cura, né? Ficava isolada, né? Ficava isolada, expulsava ela da cidade, nem na cidade ela podia ficar. Existia o Vale dos Leprosos, né? Existia o Vale dos Leprosos, eles moravam em cavernas, ou seja, eles eram expulsos, né? E alijados da sociedade, não podiam nem chegar perto. Por quê? Porque a lepra, por ser uma doença transmissível, né? Naquele momento lá, pelo contato e tudo mais, acabava que os leprosos eram retirados da sociedade. Então, a intenção de Jesus, quando foi pedir para que ele fosse lá informar, para que todos vissem que ele havia sido curado, para que ele fosse aceito e readmitido na sociedade, na verdade, né? E não por uma questão Provas de vaidade. Né? de vaidade ou alguma coisa dessa questão, né? Então, continuando aqui nos nossos slides. Então, o que devemos fazer ao fazer o bem? Primeiramente, ostentosamente valoriza a vida presente. Né? Acabamos de falar. E quando a gente pratica o bem ostentosamente, mostrando, né? Mostrando para todo mundo, com interesse de autopromoção, na verdade, nós já estamos tendo a nossa paga. Falou aqui, né? Nós já estamos tendo a nossa paga, que é essa admiração por essas pessoas. Mas aquele, né, Oséias, que seca as lágrimas daquela pessoa que está sofrendo, aquele que visita o lar, que tem os como é que chama? Os infortúnios ocultos, né? E aqueles que fazem isso, né, ensinam seus filhos a se manterem caridosos, mas no silêncio, né, sem se envaidecer. Exatamente. Agora, por outro lado, se a gente pratica o bem por ser uma condição do fundo do nosso coração, ser uma condição já natural para nós, né? Quando esse fazer o bem é numa situação modesta, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos valorizando, na verdade, a vida futura. Sim. Que quando a gente pratica o bem, realmente com interesse único de auxiliar o próximo, nós estamos verdadeiramente ali praticando a caridade.
que é a verdadeira caridade. É. Né? É a caridade quando nós estamos o quê? Quando nós estamos auxiliando de coração. Olha lá, aqui no Evangelho tem uma Uhum. parte da leitura que fala assim: a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Né? É verdade? Então, e qual seria a recompensa, né, de Deus para essa pessoa que busca fazer desinteressadamente? Vai ter total apoio de Deus. Duplo mérito, né? Está dizendo aqui o Evangelho. Vai né? ter um duplo mérito, né? Por quê? Porque realmente Deus está vendo que aquela pessoa está executando aquela atividade de coração. Aí Deus está vendo o quê? Realmente essa pessoa está mudando. Essa pessoa está promovendo a sua reforma íntima, né? Essa pessoa está trabalhando, né, a redução do seu orgulho, a redução do seu egoísmo e trabalhando o amor ao próximo, trabalhando o pensamento no próximo, né? Seguindo aqui com os nossos slides. Falsa modéstia. E a falsa modéstia? O que essa falsa modéstia ela acaba trazendo, né? É aquela que deixa transparecer, né? Já até falamos isso agora. Ela deixa transparecer esse benefício, né? E é um transparecer forçado, né? Eu quero mostrar esta questão, né? Eu quero mostrar, eu quero estar divulgando que eu sou uma pessoa boa, que eu pratico bem. E muitas das vezes as pessoas que estão agindo dessa forma, elas não pensam dessa forma. Elas estão ali num mero ato de promoção pessoal. Na verdade, ela não está querendo saber muito daquela pessoa, não. Ela está buscando ali a promoção, né? Porque o pensamento dela não é um pensamento de caridade do coração, né? É um pensamento de promoção pessoal, né? Mas também tem a modéstia real. Qual seria essa modéstia real quando a pessoa busca, né, o auxílio porque ama o próximo, né? Então, a modéstia real, falando sobre essa questão, aqui no Evangelho tem uma passagem que fala assim, ó, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, ao evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina na necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Não é verdade? Então, a modéstia real, no primeiro momento, ela oculta o gesto. Esse é o primeiro fator, né, da caridade moral, é ocultar o gesto. A pessoa realmente ela não vai estar ostentando, ela não vai estar mostrando, né? Aquela pessoa que vai auxiliar, lá deixa e se retira, vai embora, e não está buscando divulgar seu nome, divulgar de onde veio, o que faz, nem nada, né? E qual foi o exemplo de Jesus que nós tivemos? Não. Exemplo de Jesus: abstente de falar disto a alguém, né? Jesus falou isso quando ele se dirigiu para o leproso, né? Sim. Depois, né? Ele pediu para o leproso falar lá na sinagoga, exatamente, mas depois, né, se abster de falar isso aí para alguém. Não é verdade? O que mais nós temos aqui? Beneficência sem ostentação. Duplo mérito. É o que nós lemos ainda há pouco, né? É caridade material. Sim.
E é caridade moral. Nós sabemos que as pessoas elas precisam de auxílio, e precisam de auxílio material. E não só auxílio material. Né? Então, quando a gente está fazendo uma beneficência sem ostentação, né, nós estamos ali na caridade material e na caridade moral também, porque nós estamos levando auxílio para a pessoa, nós estamos fazendo aquilo do fundo dos nossos corações, né? Então, ali nós estamos tendo um duplo mérito, né? Quando a gente realmente está imbuído simplesmente na intenção de auxiliar o próximo e de nenhuma promoção particular. Não é verdade? Sim. O que mais? Impor reconhecimento. A outra situação é de impor o reconhecimento. Faz pesar os benefícios sobre quem os recebe. Imagina, tem situações em que a pessoa, além de auxiliar, ela obriga um agradecimento. E se a pessoa não agradece, ela fica com raiva, ela fica chateada. Quando a gente vai auxiliar, a gente acha que é ingrato, acha que é ingrato e tudo mais. Se a gente reclama quando vai auxiliar alguém, esse alguém não nos agradece, é porque nós estamos esperando o quê? Aquele reconhecimento material, aquele reconhecimento daqui. Não é o reconhecimento de Deus. Nós temos que esperar o reconhecimento de Deus. Imagina que muitas das vezes a pessoa que você vai auxiliar, ela está numa condição de extrema pobreza, extremo desespero. E muitas das vezes ela não está dócil. Você está com a intenção ali de auxiliar, mas a pessoa não, a pessoa está vivendo uma situação extremamente complicada. Então você tem que estar preparado, quando você vai auxiliar, de muitas das vezes não ter aquele sorriso, não ter aquele agradecimento todo, aquela pessoa está ali se voltando para você, rendendo graças a você e tudo mais. Muitas das vezes a pessoa pode até pegar e virar a costa e ir embora. Né? Teve uma vez, nós estávamos no nosso centro espírita, distribuindo as cestas, e uma mãezinha ela reclamou, achou que a cesta não estava boa, achou que a cesta da outra estava maior, menor, e olha que não estava, porque nós fizemos todas iguais. Né? Mas, às vezes, pela própria arrumação da cesta, uma parece que está maior do que a outra. E a mãezinha achou que estava prejudicada ali, reclamou pra caramba. E tivemos uma colega que ficou chateada, né, com aquela irmã, né? E é o que nós falamos no momento lá, olha, não vamos ficar chateados, deixa a senhora, ela está nesse pensamento, né? Vamos orar para que ela mude o pensamento dela, né? Então, em momento algum, a gente tem que impor o reconhecimento. Tem que impor, porque eu estou dando, a pessoa tem que ser extremamente agradecida a mim. Né? Vamos olhar o nosso irmão, vamos nos colocar no lugar dele, vamos ver a dificuldade nas quais ele está passando. Né? A vida dele, com certeza, está sendo muito mais rude do que para nós. Né? Então, tem que ter calma, paciência para ajudar. Você colocou agora esse exemplo aí de uma questão material, né? Mas acontece também em outras situações uma dificuldade, uma pessoa passando por uma dor, uma aflição, que não seja material, e a gente também continua esperando o reconhecimento, o agradecimento, porque eu visitei, porque eu fiz o evangelho na sua casa, e você não me agradece, e você não é bondoso comigo, muitas vezes me agride, a gente espera também, né, essa questão. Então, a gente adequa esse ensinamento não só para as questões materiais, né, para as outras questões também. Então, ainda nesse sentido aqui do impor o reconhecimento, né, quando a gente age dessa forma, muitas das vezes, a gente acaba humilhando o necessitado. Imagina, a pessoa está ali necessitada. Muitas das vezes você está fazendo uma doação no meio de outras pessoas, né? E a pessoa reclama de alguma coisa, você vai lá e briga com ela, fala para ela se afastar ou coisa parecida, né? Você vai humilhar a pessoa ali. Então, além de você realmente não estar sendo caridoso ali com aquela pessoa, você está
incorrendo ali com uma falta muito grave, né? Você não está conseguindo olhar aquele irmão como um irmão mesmo, com uma necessidade que ele tem, né? Imagina. Seguindo, ainda na questão do impor conhecimento, ó. Exalta o preço do sacrifício feito, né? Já falamos, né? A gente quer que a pessoa fique extremamente agradecida com aquilo tudo que está recebendo. Mas vamos então à verdadeira caridade. Inverte os papéis. O benfeitor se faz beneficiado. Essa é a verdadeira caridade, né? Ou seja, quando nós vamos ser caridosos, na verdade, os beneficiados somos nós. Porque nós estamos ali mostrando para Deus, né, que nós já melhoramos, que nós já somos pessoas que já podemos ensaiar o amor ao próximo, a começar a pensar no próximo, né? Então, quando a gente faz uma caridade para alguém, o maior auxiliado somos nós mesmos. Porque é nesse momento que acontece a nossa reforma íntima, né? Nós aprendemos a trabalhar os nossos sentimentos, a nos colocarmos no lugar do próximo, como você falou, sentindo a dor daquele irmão e estendendo a mão sem esperar essas flores, né? Esse agradecimento, nada disso. Então, a gente realmente troca, né, os papéis. É assim que Jesus nos ensina no Evangelho, como nós falamos ontem, o Evangelho é que traz o roteiro para nós, na nossa vida, né? Traz o exemplo, para que nós possamos, sim, chegar à perfeição, seja perfeito, né? Então, esse ensinamento dessa noite, ele traz, assim, muita luz, muita sabedoria para nós, que a gente possa aproveitar todo esse ensinamento fazendo a nossa reforma íntima. Ok, Osés? Ok. Então, nós temos um videozinho para a gente assistir agora. Esse sentido da caridade, como você ajuda hoje e amanhã você vai ser ajudado. Né? Uma reflexãozinha, Uma reflexão para nós aí, né? Vamos ouvir o vídeo e ver.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจ
ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดEntão, Que bacana o né? vídeo, né? Ele está mostrando para a gente exatamente isso. Você ajuda desinteressadamente e a sua recompensa é a felicidade que você está vendo nos olhos e nas ações daquelas pessoas que você ajudou, né? Muito bem. Então chegou o momento, né, do nosso tratamento espiritual, utilizando o passe. Então nós vamos colocar aqui um acompanhamento, né, direcionando o nosso pensamento, a nossa vibração. Já tenham aí a sua água reservada, como a nossa, né, para fazer a fluidificação, tá certo? Vamos ao vídeo. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, agora vamos então tomar nossa água fluidificada. Bem, meus irmãos, então vamos mais uma vez fazer uma oração para encerrar o culto do Evangelho dessa noite. Vamos então agradecer ao nosso mestre querido pela permissão da realização desse culto que tanto ilumina o nosso ambiente doméstico e fortalece o campo de proteção do nosso lar. Obrigado, Senhor, pelo alimento que tivemos do conhecimento do Teu Evangelho e pelo tratamento espiritual que recebemos agora há pouco. Que possamos manter essa vibração, essa energia em nossos corações durante toda essa noite e que essa semana se inicie com muita alegria, nos sentidos envolvidos pela vibração do Evangelho, Senhor. Que possamos então, durante o sono, o repouso do corpo, continuarmos em espírito, unidos aos trabalhadores espirituais, estudando o Teu Evangelho e praticando a caridade. Por isso, Jesus, te agradecemos e te pedimos que fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Ok. Então, Agora temos avisos, né, Zé? temos alguns avisos, né? Primeiro é que a internet hoje está ruim, né? Falhando, Está falhando bastante, mas é assim, a gente vai conseguindo tocar por aqui mesmo com a internet ruim. Está aparecendo aqui de vermelho, amarelinho o tempo todo, que é informação de atenção, né? Porque a internet não está boa. Mas o aviso principal que a gente tem aqui para dar é a informação de que a partir de amanhã recomeça no Sementeira as atividades do tratamento espiritual. Só que na situação em que hoje nós nos encontramos, né, no recolhimento social, esse tratamento espiritual vai ser à distância. Então você não vai precisar sair da sua casa, né? Na verdade, você vai fazer a solicitação do tratamento espiritual pelo WhatsApp, que daqui a pouco nós vamos estar colocando o número aqui, né? Que vamos colocar esse número do WhatsApp aqui para a gente estar conhecendo. Vê só um minuto. Aí. Ok. Esse é o WhatsApp para a gente fazer a solicitação do Tratamento, né? tratamento espiritual, né? É A o gente nosso pode fazer um cadastro. teste agora, pessoal.
dá um oizinho só para ver se tá tudo ok, funcionando, tá? Eu tô com ele aqui aberto, só para a gente testar, tá bom? Tá? Então, quem quiser solicitar o tratamento espiritual, utilizando esse WhatsApp aí, né? É um WhatsApp aqui de Manaus, né? 984589873. Que aí amanhã, né, no horário a partir de 8 horas da noite, né, uma pessoa vai estar lhe ligando exatamente para Fazer a triagem, fazer né? essa Né? entrevista, fazer essa conversa fraterna, Sim. que isso é o que marca o início do nosso tratamento espiritual, né? Mas o horário, aí você vai quando solicitar o tratamento, você vai receber as orientações do endereço para você entrar, porque você vai entrar um pouco antes, né? Por volta de 19h20, mais ou menos, da noite. Você vai chegar no site, porque lá tem uma palestrinha, tem toda a explicação e orientação de como é que vai funcionar o tratamento espiritual, né? E, então, antes mesmo da pessoa lhe ligar, né, você vai assistir, né, através do Facebook, de uma live no Facebook também, as orientações de funcionamento do tratamento espiritual e também uma palavra de Jesus Cristo, né? Você vai ter essas duas situações. Isso vai por volta de 7h30 até as 8h, aí às 8h alguém vai lhe ligar, né? Então, e assim se dá início ao tratamento espiritual, que aí nas semanas seguintes, ou seja, nas próximas 3 semanas, porque o nosso tratamento espiritual, ele dura 3 semanas, né? Então, nas próximas 3 semanas, né, inclusive na semana primeira, que você solicitou na segunda-feira, você vai participar também da palestra pública e do tratamento desobsessivo na terça e na quarta-feira, né? Mas tudo isso vai estar sendo orientado direitinho quando você for fazer a solicitação do seu tratamento espiritual, né? Na própria segunda-feira, amanhã, né? Quando você ligar no canal, você vai estar acompanhando, né, essas informações detalhadas e também uma passagem, né, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o número para solicitar o tratamento espiritual é esse que está aí no WhatsApp, aí embaixo, né, que você pode ver aqui, ó, né, no WhatsApp. É só solicitar para nós, certo? E o horário do tratamento espiritual vai ser todas as terças e quartas a partir de 7h30 da noite. Eu posso colocar aqui no status desse WhatsApp, né, Oséias? Escrever esse horário de atendimento nesse contato? Tudinho. Né? Então, nós vamos colocar aqui, tá, pessoal? Então, é só mandar a mensagem, aí ele colocar o seu nome e o seu telefone, que é para a gente poder entrar em contato de volta, né, com você, para fazer a entrevista, né, fazer a sua ficha, tudo para você começar o tratamento espiritual. Ele vai ser todo à distância, né? Assim como a gente vem fazendo esses evangelhos durante a noite, o tratamento espiritual também vai acontecer, vai ter a fluidificação da água, vai ter o passe magnético, tudo como vem acontecendo. E os médiuns da casa também vão estar reunidos, fazendo vibração, né, num outro canal, fazendo essa atividade, né, como se todos estivessem presentes no mesmo ambiente, né? Nós vamos estar separados, cada um nas nossas casas, porém, mentalmente, todos nós vamos estar ligados num ambiente só, né, que é o ambiente do tratamento espiritual. Ok? Já recebi aqui um contato, tá? Então, a gente vai dar retorno para essa pessoa, tá? Ok? E na terça-feira, a palestra pública ela é aberta para todos, não somente para quem está em tratamento espiritual. Então, na terça-feira, né, todos que estão agora participando junto conosco aqui podem se ligar a partir das 7h30, apesar de que pouco antes, 10 minutos, 15 minutos antes, nós já vamos estar colocando as músicas de harmonização no canal, justamente para ir fazendo a harmonização de todos nós, né? Que às vezes a gente tem o dia atribulado e tudo, aí a gente tem que, no tratamento espiritual, a gente precisa ter aquele relaxamento, né? Para que a gente realmente consiga receber todas as energias necessárias para o nosso tratamento e para a nossa cura, né? Ok?
Ó, a pessoa pergunta, Osés, quem já iniciou o tratamento antes desse problema da quarentena, né? A gente vai dar andamento agora aqui, Não certo? tem nenhum problema. Da mesma forma, manda o nome, né, aqui no WhatsApp, o número, que o tratamento espiritual ele vai estar dando continuidade, certo? Ele vai ser contínuo. E olha, quando a gente fala assim, o tratamento espiritual dura 3 semanas, né? Isso é a primeira rodada do tratamento. Logicamente, se após 3 semanas você ainda sentir que necessita de mais auxílio, e mesmo porque depois das 3 semanas, na quarta semana, você vai de novo passar pelo que a gente chama de triagem, né? Ou seja, ter uma nova conversa fraterna com outro irmão da casa espírita, e que nessa conversa com esse irmão vocês vão decidir, né, pela continuidade ou não do tratamento. Você pode continuar o seu tratamento sem problema nenhum. Lembrando que o tratamento espiritual pode ser para nós e pode ser para outra pessoa. Muitas das vezes a gente quer Né? que a gente chama tratamento espiritual intercessório, né? Às vezes a gente quer fazer um tratamento para alguém, né? A gente até queria que aquela pessoa viesse à casa espírita, ou no caso agora, queria que essa pessoa viesse assistir o tratamento espiritual, mas você sabe que a pessoa não vem. Ela não quer, às vezes ela está muito refratária ainda, às vezes está num estado de perturbação tão grande que não quer saber de nada. Então, você pode fazer o tratamento que a gente chama tratamento intercessório. Se for um tratamento intercessório, mesma forma, você vai colocar aí no WhatsApp, esse número que está embaixo, você vai colocar o seu nome, aí você vai colocar tratamento intercessório para, aí coloca o nome da pessoa que você está fazendo o tratamento intercessório, e não esqueça de colocar o seu número também para a gente entrar em contato com você na segunda-feira para fazer a ficha, né? E a entrevista fraterna. Ok? Osés, uma pergunta, né? Sobre os nomes que a gente coloca no livro da vibração, aquele livro que a gente coloca o nome das pessoas para que a gente ore por elas, né? Também pode usar esse WhatsApp? Perfeitamente. Então, só que aí você coloca, né, no texto que você vai escrever, escreve assim, livro de vibração. Aí você coloca livro de vibração, aí na sequência o nome da pessoa que você quer que a gente coloque no livro de vibração. O que é o livro de vibração? É um livro onde as pessoas anotam para quem elas querem auxílio, né? Sim. E os médios, quando estiverem fazendo a sua atividade de vibração, eles vão vibrar por cada uma daquelas pessoas que estão anotadas ali no livro. Certo. Certo? Perfeito, Muito então? bem, pessoal. Então, a gente de avisos, já fizemos o aviso do tratamento, né? Uhum. Já estamos com o WhatsApp divulgado e falando agora, né, a respeito das mídias sociais do Centro Espírita, a gente ainda está preparando, ok? Não foi possível ainda realizar hoje o culto nessa plataforma do Centro Espírita, mas a gente vai conseguir. Certo? Mas para quem vai estar solicitando tratamento espiritual, nós vamos estar orientando isso, né? E para a palestra pública de terça-feira, a gente espera que ela vá acontecer já na plataforma lá do Centro Espírita Sementeira de Luz. Se houver algum problema técnico ainda, que vocês sabem que nesse período agora está difícil das empresas elas realmente disponibilizarem técnicos ou coisa parecida para poder auxiliar, né? Mas se nós conseguirmos atualizar e estar com a plataforma no ar, então na terça-feira a gente já vai fazer na plataforma do próprio Centro Espírita, mas nós vamos estar insistentemente mostrando isso na live. Mas por enquanto, o ponto de contato nosso é esse WhatsApp e o Facebook da Aline, que é esse que vocês estão assistindo a live, né? Agora. É esse mesmo. Até é por aqui que nós vamos estar, por enquanto, informando para vocês todos esses detalhes. E a partir do momento em que a gente iniciar pelo Facebook lá do Centro Espírita, e lá já vai entrar também todas as informações necessárias e tudo mais. Perfeito. Ok, pessoal? Alguma pergunta mais de alguém? Aline, tudo ok? Não, acho que é isso, né? Por hora, eu acredito que seja isso. Então tá ok, pessoal. Então, olha, uma boa noite,
um bom resto de final de semana, né? E amanhã, com certeza, vamos encontrar todos os nossos irmãos aí que solicitaram o tratamento espiritual, né? E estaremos juntos. E não esqueçam, na terça-feira, palestra pública. Ok? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite.